Pessoal, muito boa tarde. Quem vos fala é o professor William. E o tema da aula de hoje é função se e operador lógico OU. Quais serão os objetivos? A gente vai estudar novamente a função da condição se. A gente vai utilizar a função se em conjunto com o operador lógico OU. E para isso nós vamos lá na nossa planilha eletrônica. Pessoal, então estando aqui no nosso ambiente da planilha eletrônica, a gente vai executar a atividade proposta, que é o operador lógico OU com a função se, ok? Então, para isso eu vou fazer aquele cabeçalho que a gente já conhece. Eu vou definir aqui como valor 1. Depois, valor 2. Função se. E que a gente vai colocar a fórmula. Vou aumentar aqui um pouquinho. Eu vou colocar a função. Vou aumentar um pouco. Eu vou definir as bordas, vou negritar, vou centralizar no meio, eu quero definir como verde e eu quero definir a fonte como branco, ok? Definir um pouco maior a fonte também. Aí, beleza. Então aqui eu vou definir o valor de 25, aqui o valor de 75. E aqui nesse campo eu quero, de acordo com a função se, com o operador lógico ou seja, se um valor ou o outro valor satisfazer a condição, ele vai imprimir aquilo que eu desejo, se é verdadeiro ou falso, ou algum outro mecanismo que eu queira, ok? Então o que eu preciso fazer? Eu vou definir sempre o marcador inicial como igual. Se a função que eu quero é o OU, operador lógico. Então, no caso, a nossa célula A2, eu vou definir aqui o valor maior que zero. Depois a gente vai fazer alguns testes, ok? Depois o B2, eu quero que seja menor do que 100. Beleza. Aí eu vou fechar esse marcador. E aí eu defino se é verdadeiro ou falso. Então, o que isso significa? Se ele satisfizer essa condição ou essa condição de acordo com o que eu coloquei, ele vai imprimir verdadeiro. Se não satisfizer nenhuma das duas, falso. Ok? Então, olha que interessante. Eu vou copiar a fórmula aqui, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil de a gente estudar. Deixa eu aumentar um pouco aqui, beleza. Então vamos fazer o teste, né? Se A2 maior que zero, A2 é maior que zero? Sim. Então ele já satisfez uma das condições, então inevitavelmente ele vai imprimir como verdadeiro. 75 é menor do que 100? Também. Então ele satisfez a outra condição, então ele vai imprimir verdadeiro. O que a gente vai fazer? A gente vai forçar essa condição ser falsa e essa condição ser falsa. Então eu vou colocar aqui menos 8 e aqui eu vou colocar 200. Olha que interessante, não satisfez nenhuma das duas condições. Então ele colocou e definiu aqui como falso. Pessoal, vou deixar uma atividade para vocês, utilizando o raciocínio lógico exposto na videoaula, desenvolver uma fórmula para a seguinte condição. Se A2, o valor 25, eu defini como 25, for maior que zero, ou, observem que eu destaquei o operador lógico, ok? B2, 75 for menor do que 100, retorne verdadeiro. Caso contrário, retorne false ou falso.
Nesse caso, quando uma das condições forem verdadeiras, forem satisfeitas, o verdadeiro será retornado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, espero que todos estejam bem. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e deixem o seu like. Fiquem com Deus, valeu!